Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu, Fábio Ragazzini, especialista em comunicação, hoje vou ensinar a vocês a importância da parte central de um discurso e como você pode utilizar diversas ferramentas para aprimorar e encantar as pessoas que estão assistindo a sua apresentação. Seja uma apresentação comercial, uma venda, seja uma apresentação 1 a 1 e até mesmo uma apresentação de palco. Vou falar sobre storytelling, figuras de linguagem, metáfora, analogia, como você pode encantar o seu cliente com modulação de voz para que não seja chato. Sem mais delongas, vamos começar aqui explicando um pouco mais. Essa é uma aula do Clube da Persuasão, onde eu dou essa aula toda semana para um clube. Esse clube ele vai sempre me acompanhar num grupo VIP e eu sempre vou dando feedbacks para que esse meu grupo ele possa evoluir. Se você quer saber mais sobre o Clube da Persuasão, você pode clicar no link aqui abaixo, no primeiro comentário ou na descrição desse vídeo, que vai estar lá fixado como você faz para entrar no clube. Mas vamos lá, gente. Primeira coisa, quando eu falo do corpo do discurso, você tem que entender que é uma das partes mais importantes da sua apresentação. É como se fosse um hambúrguer. O hambúrguer não tem aquela parte de cima, aquele pão fofinho com o gergelim? Então, aquele pão fofinho, ele é a introdução. Tem que ser leve, tem que ser firme. Mas a parte mais gostosa do lanche está onde? No hambúrguer, na carne. Então, quando chegar nessa parte, a pessoa tem que degustar. O seu público tem que falar, uau, que sensacional, que fantástico. É isso que eu vou levar para vocês até o final dessa aula. Vem comigo. Gente, 80% do tempo da sua apresentação é no corpo, é na parte central. Então é importante você já ter essa mentalidade. 10% fica onde? Na parte final. Por que 10% fica na parte final também, da conclusão? Porque a parte final é a parte onde as pessoas vão lembrar de você. Mas eu vou deixar esse conteúdo para falar no próximo vídeo sobre conclusão e parte final da apresentação. Hoje eu quero falar mais sobre o corpo. E o meu objetivo com vocês é o quê? Fazer com que vocês entendam todas as nuances, o que você pode aplicar, como você pode aplicar, toda a parte de storytelling, a parte de analogia, a parte de modulação de voz, dados dentro de uma apresentação. Mas antes de começar, quero relembrar vocês que cerca de 85% da comunicação, ela é o quê? Emocional. O que isso significa, Fábio? Isso significa que a sua comunicação sendo emocional, por na sua parte de 85%, que pode vir a ansiedade, pode vir o medo, pode vir o frio na barriga, o medo de parecer tolo, querer ser perfeito demais, tudo isso pode te atrapalhar. E quando isso acontece no meio de uma apresentação, isso pode, se você não estiver preparado para isso, para receber esses estímulos, muitas vezes você fica com medo, muitas vezes você fica tenso, você não consegue mais respirar e, consequentemente, a fluidez, a naturalidade, consequentemente, o que o público está entendendo fica muito defasado. Isso acaba prejudicando a sua apresentação e o entendimento do público. Então você acaba ruinando a sua apresentação por pequenos, vamos dizer assim, por grandes detalhes emocionais, mas por pequenas técnicas que você pode aplicar. Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês, gente. Quando vem o frio na barriga, quando vem essa ansiedade de começar, porque eu sinto muito isso, como um bom influente, sou bem futurista, estou sempre pensando no futuro, no amanhã, o que pode acontecer, então a ansiedade anda comigo sim. Então o que acontece? Quando isso acontece, eu penso duas técnicas que eu aplico que sempre me ajudam. Primeiro, eu sempre gosto de pensar em como eu quero que meu público reaja ao final da minha apresentação. Então eu estou respirando fundo e pensando como eu quero que meu público reaja. Então eu começo a visualizar ele o quê? De pé, batendo palma, eles anotando durante a apresentação. E isso me traz o quê? Uma tranquilidade. É isso que eu quero, então eu vou focar para que isso aconteça. Isso me ajuda a controlar as minhas emoções. Segundo ponto que é muito importante, usar uma técnica. Toda vez que vocês estiverem em branco, ou ficarem nervosos, ou não saber o que responder, entenda qual é o assunto central, qual é o grande objetivo da sua apresentação. Toda apresentação tem que ter um grande objetivo, um assunto central, porque toda vez que der branco, você vai repetir ele. Vou dar um exemplo para vocês. Sempre nas minhas apresentações, quando eu falo sobre comunicação, o meu maior objetivo central é isso aqui, ó, gente. Deixa eu trazer para vocês a cor. O meu maior objetivo central é o quê? A importância da comunicação na vida das pessoas.
Então eu estou ali falando com elas, falando sobre diversos assuntos, me deu um branco. Ou o slide não está pulando, ou o som travou, alguma coisa aconteceu. O que eu faço? Eu reforço. Então, por isso que eu estou aqui, para mostrar a importância da comunicação na sua vida. Como ela pode impactar não só os seus negócios, mas a sua vida pessoal como um todo. Observe que só de falar essa frase, eu transmito seriedade, transmito confiança e como eu modulei a minha voz, eu transmito muito mais credibilidade. E é isso que eu vou te ensinar, tá? Hoje, no final da aula, eu vou estar falando sobre modulação de voz, para que vocês possam entender como vocês podem modular essa voz para ser mais persuasivos e passar mais credibilidade aonde vocês forem. Então, lembra dessas duas técnicas que são infalíveis quando eu falo de apresentação. Vamos lá! Quero mostrar para vocês isso aqui que é muito importante. Sempre quando vocês vão escrever um discurso, vocês têm que pensar o seguinte: falar do quê? O que meu público quer? O que eu vou entregar para o meu público? Eu deixei claro? Eu gosto sempre de deixar claro essa importância, o objetivo central, bem próximo da minha abertura. Quando eu estou fazendo ali a transição, a ponte de falar sobre quem eu sou, sobre fazer o punchline, e ainda estou entregando o quê? Eu estou entregando o que eu vou entregar para eles. Porque todo mundo tem um efeito holofote sobre ela mesma. O que é o efeito holofote? Todo mundo se acha que é o umbigo do mundo. Tudo acontece por ela. Ah, tropecei no shopping, eu olho pro lado, tem alguém rindo, eu acho que é por mim. Por quê? Eu acredito que tá todo mundo prestando atenção em mim, como eu estou. Mas, pasmem, ninguém tá nem aí pra você. Todo mundo tá com o efeito holofote aonde? Nelas mesmas. Se eu começo a pensar nisso, eu começo primeiro a tirar o peso do julgamento do outro. Porque ele tá pensando nele mesmo. Ele não tá pensando tanto em mim. E segundo ponto, eu começo a pensar nisso na comunicação. Como que eu posso ser mais agradável? Como eu posso levar melhor informação para quem está me assistindo? De modo que ela realmente utilize isso a seu favor, de modo que ela possa potencializar isso para ela mesma. E aí eu começo a pensar o quê? Falar do quê? Qual é o assunto que eu vou falar com ela? Esse é um grande ponto para que vocês já comecem a pensar. Puxa, eu gosto muito de falar de relacionamento, então eu vou falar só de relacionamento. Mas espera aí. Você vai falar do que de relacionamento? Você consegue ser mais específico? Eu vou levar no final da palestra, meu objetivo é fazer com que vocês saibam como se comunicar em situações desafiadoras com seus cônjuges. Opa, fui mais profundo, fui mais específico. E isso gera o quê? Maior interesse. Então entenda isso, vocês vão falar do quê? Segundo ponto que é importante, menos tópicos, mais storytelling. Gente, isso aqui é muito importante, muito importante. Existe uma teoria na comunicação que é o seguinte, como é que é? Don't tell, show. Não conte simplesmente por contar, mostre. Mostre como, Fabio? Com storytelling. Você precisa aprender a fazer um bom storytelling. Eu ainda vou gravar uma aula só sobre storytelling para vocês, analisando propagandas, analisando scripts e estratégias para que você possa melhorar a sua estrutura narrativa. Mas hoje não. Então, o que eu quero falar para vocês? Que quando eu falo sobre isso, sobre menos tópicos, mais storytelling, eu consigo trazer mais fato, mais, vamos dizer assim, mais elemento que a pessoa está presente comigo. Eu consigo ser mais magnético na minha comunicação. Eu vou dar um exemplo, gente, um exemplo muito claro. Vou começar com um fato, esse fato aqui pode ser um dado, tá? Segundo pesquisa, tipo isso. Vou trazer para vocês aqui, um fato, conceito e um storytelling, para que vocês verem qual desses três tem mais impacto. Vocês sabiam que a segunda maior causa de divórcio no Brasil está relacionado com o quê? Com a má comunicação entre marido e mulher. Muitas vezes eles se amam, mas eles não sabem se comunicar direito. E esse ruído de comunicação gera o quê? Desgaste no relacionamento, consequentemente vem o divórcio. Isso é muito ruim, porque eu conheço amigos que já viveram por isso. Eu mesmo já vivi isso com a minha esposa. Mas quando eu voltei com ela, na minha quarta tentativa de voltar com ela, nós fizemos o quê? Um acordo de sempre conversar. E quando nós começamos a nos entender, e eu comecei a entender mais sobre o perfil comportamental dela, como ela gosta de se comunicar, como eu gosto de ouvir e vice-versa, a nossa comunicação melhorou muito. Nós deixamos de brigar. Eu sempre lembro de uma situação que ela falou uma coisa pra mim
E eu respondi a mesma coisa, mas com outras palavras, e ela ficou muito brava, porque ela não tinha entendido, mas era a mesma coisa. E quem prejudicou com isso, quem teve problemas com isso, fomos nós. Eu lembro uma vez que ela falou pra mim o seguinte: Fabio, leva a Alice, a nossa pequena, pra minha mãe. Eu falei, putz, tava quase em cima da hora de eu levantar para poder trabalhar, e eu falei, olha, eu pensei comigo, ela tá pedindo pra mim, eu preciso ir. Fui lá, peguei a Alice, levei pro carro e fui. E aí a mãe dela mora no outro lado da cidade. Pensa, gente, aquele solzão de rachar, aquele movimento perto do meio-dia, e tava lá levando ela. Passa 10 minutos, ela me liga. Fábio, onde é que você tá? Eu falei, tô no caminho. Ela falou, Fábio, a minha mãe tava na portaria. Gente, você acredita? Quem tava errado nesse lado, nesse ponto da história? O marido, né? Sempre o marido vai estar errado. Aprendam, homens. Aprendam. Tô brincando, gente. Mas essa história realmente aconteceu. Mas olha como eu trouxe esse fato. Perceberam que eu envolvi vocês no storytelling? Eu falei sobre um fato que realmente é verdadeiro. Falei de uma situação que aconteceu com exemplos, com amigos, que isso aconteceu comigo. Eu estava no conceito, no exemplo. Tá, mas quando eu contei a história, a história conecta. E é isso que eu vou ensinar para vocês. Como vocês podem utilizar isso a seu favor. Mas eu quero que vocês coloquem na cabeça o seguinte: sempre que vocês forem trabalhar dados, usa esse tripé, tá? Fato, conceito, storytelling. Fato, conceito e storytelling. Quando vocês começarem a entender que um fato sozinho não prende atenção, a pessoa não vai lembrar, que um conceito sozinho, um exemplo, também não vai ser tão forte. Mas quando vocês pensam nos três juntos, fato, conceito e storytelling fica muito mais fácil. Até porque o storytelling faz com que a pessoa crie a própria imagem na mente delas. Ou seja, quem está criando a história? Ela mesma. Só que ela está seguindo você. Você coloca todos os elementos, você desperta as emoções. Tudo isso de uma forma pensada. E eu vou te ensinar como faz isso logo mais. Gente, olha aqui. Uma das coisas muito importantes de quando eu estou contando uma parte central é o quê? Ritmo e impacto emocional. A pior coisa que tem é aquele palestrante professor monótono. Aquele palestrante ou aquela pessoa que vai falar sempre no mesmo ritmo. Isso é ruim. E olha que eu não usei a palavra monotom, tá? A pessoa não é monótona de falar sempre no mesmo tom, que vai fazendo com que você queira dormir, porque isso é ruim demais. Não, eu tô falando da pessoa que canta. Isso mesmo. Sabe aquela pessoa que fala tam, tararam, tararam, depois ela repete tam, tararam, tararam, depois ela repete tam, tararam. Poxa vida, isso também é ruim. Isso o quê? Gera distância da sua mensagem para o seu público. Você precisa ser o quê? Sempre brincar com as vozes. Trazer uma voz mais firme, depois uma voz mais serena. Para que depois você possa, todas as nuances da sua voz possam gerar impacto em quem está assistindo. E não simplesmente a sua fala, mas a forma como você comunica. É isso que você tem que fazer no seu dia a dia. Isso, gente, é super importante. O ritmo. E o impacto emocional? O impacto emocional vem o quê? Das histórias, do famoso storytelling. E quando eu entendo isso, fica muito mais forte eu despertar emoções de forma verídica, de forma, vamos dizer assim, de forma fácil para outra pessoa entender e ouvir. Então isso é muito importante. E outro ponto importante que eu quero passar para vocês, isso daqui, ó. Problema, situação atual, solução, depois benefícios. Uma boa história, ela passa por esses três pontos. Assim como nós existimos nossa apresentação de impacto, introdução, corpo e depois a parte de conclusão, em um bom storytelling existem essas três fases também. Mas eu quero aprofundar, não quero simplesmente falar, é só o problema, é só a solução, não. Vamos aprofundar isso? E eu quero aprofundar isso com estruturas narrativas. E essa estrutura narrativa, ela segue uma estrutura de Aristóteles. A estrutura narrativa de Aristóteles, de 3 atos. Existem milhões de estruturas narrativas. Jornada do Herói é uma estrutura narrativa. Você pode utilizar a Jornada do Tesouro, diversos outros, antes e depois, conclusão, o final que surpreende.
Mas o grande ponto é você entender que na maioria dessas histórias você pode sempre dividir ela em 3 atos. E esses atos se repetem muitas vezes. Vamos passar o ouro para vocês aqui direto, tá, gente? Primeira coisa que você tem que entender, o primeiro ato. O primeiro ato. O primeiro ato, ele é muito importante. Porque ele precisa ter 4 elementos. 4 elementos. Ambiente, personagem, início do conflito e o mais importante, como que você vai colocar todos eles juntos em uma narrativa estruturada. Gente, para vocês terem uma noção, esse primeiro ato, ele acontece muitas vezes quem está palestrando nos primeiros 1 minuto. De verdade, no primeiro 1 minuto. Você consegue colocar isso. Mas você precisa saber qual é a narrativa, qual vai ser a cola que vai juntar os 3. Porque se eu falar garagem, dor, não combina. Eu preciso colocar aquela cola, isso que vai fazer a diferença, tá bom? Vamos colocar um exemplo aqui para vocês, ó. Certo dia eu estava na garagem junto com meu pai e quando ele me disse uma coisa que realmente transformou o meu dia de um dia bom para um dia ruim. Ele olhou para mim e disse: filho, tá vendo como agora eu já comecei? Nesse momento, o que eu fiz? Certo dia na garagem. Essas palavras, certo dia, enquanto, mas, quando, eles servem como o quê? Junção para início de uma história. Aprendam isso, gente, porque isso é muito importante. Certo dia, quando eu estava naquela hora, você percebe que tudo isso já leva para uma história? Eu não peço permissão para contar uma história, eu já começo a contar ela. Isso faz com que a pessoa se conecte com você. Esse é um grande ponto. Depois disso, eu tenho que falar o ambiente. Porque se eu falasse, certo dia, conversando com meu pai, ele me disse... Percebe? Aonde que ele disse? Todo mundo vai estar pensando em algum lugar. Certo dia em casa, certo dia na garagem, certo dia na cozinha. Aonde? Aonde? Você precisa colocar o ambiente. Porque se você não deixar claro qual é o ambiente que você está falando, qual é o ambiente que você está colocando a claras, a pessoa não consegue criar um mapa. Em vez de criar um storytelling, vira o que? Uma narrativa. O oposto. Então isso acaba prejudicando quem está contando. Porque storytelling, gente, desperta emoções. Desperta emoções. E para despertar emoções e para o público começar a criar a própria história, ela precisa de um bom cenário. E quem vai criar o cenário? Você. Entenda sobre isso. Depois disso, gente, segundo ato. Montanha-russa de conflitos. Eu preciso fazer o quê, gente? Eu preciso gerar dor, ganho, desejo. Eu preciso gerar sempre tribulações do herói, tribulações do seu personagem, da sua persona ou do seu público. Por exemplo, quando eu faço a jornada do herói, eu não conto a minha história. Eu conto as dores do meu público para que meu público se veja em mim, mas no passado, mostrando que eu sou a persona que eles querem ser no futuro. Tudo isso é uma jornada que eu posso fazer em 2 minutos, 5 minutos ou 1 hora. Tudo depende do tempo que eu tenho e dos detalhes que eu vou colocar. Por isso que é tão fantástico o mundo do storytelling e como você pode modular com isso. Como eu disse para vocês, vocês terão uma aula somente de storytelling, que aí eu vou falar mais sobre os segredos da jornada do herói e outras narrativas, outras estruturas de storytelling. Se você quiser saber mais sobre gatilhos mentais de storytelling, deixa aqui nos comentários só para ver como vocês estão engajados a querer saber mais sobre esse assunto, tá bom? Um ponto importante, depois que você faz toda essa montanha-russa emocional, você tem que levar para onde? Para o resultado. Qual foi a transformação? Qual foi o resultado que tudo isso aconteceu, que tudo isso gerou? O resultado foi bom? Foi positivo? O resultado foi negativo? Não importa. O grande ponto é o aprendizado. Qual o aprendizado? E qual é agora o grande ponto que você quer passar para eles? Aqui entra o quê? Qual é o grande objetivo? Qual é o objetivo central da sua palestra? Que nós falamos lá no início da aula. Quando eu entendo isso, que no final eu preciso reforçar o objetivo que eu quero deixar, aqui no início, fica o quê? Mais fácil eu entender como eu posso criar minha história, porque eu já tenho um fim. E agora é só criar caminhos que eu vá conectando para chegar nesse fim. Tudo isso vai constituir o quê? Um storytelling. E esse storytelling vai ser muito importante para vocês.
Mas uma das coisas que eu mais vejo de errado quando um aluno chega para mim mostrando um storytelling é porque eles estão tão focados em estruturar tudo perfeito, em trazer tudo, sabe, certinho, que esquecem de uma coisa: emoção. Storytelling, juntamente com a parte central da sua apresentação, precisa ter emoção. Mas, Fábio, eu falo de um assunto chato, eu falo sobre planilhas de Excel. Como que eu vou gerar emoção na planilha do Excel? Você não precisa gerar emoção baseada no seu serviço. Você precisa ser a emoção central para que as pessoas queiram te ouvir. Se eu não consigo ser magnético na minha comunicação, modulando a minha voz, fazendo com que as pessoas queiram estar próximas de mim, muito provavelmente você deve ter problemas com a parte de vendas, a parte comercial. Eu sou muito técnico, eu não consigo ter isso. Tá bom, certamente você não consegue vender isso de maneira fácil e constante, todo dia. Para isso você precisa do quê? Aprender a contar histórias. Para isso você precisa do quê? Aprender a ter narrativas, a ter modulação de voz. Porque é isso que vai gerar o quê? Com que a pessoa queira estar com você. Dale Carnegie sempre falava sobre isso, sobre você ser interessante. E aqui eu falo para você o seguinte: seja interessante, mas da maneira certa, modulando a sua voz, alterando a sua comunicação. Toda vez que eu altero a comunicação, a pessoa tenta o quê? Ela tenta me ouvir melhor. E o grande ponto que você tem que sempre buscar de uma palestra, uma apresentação, é isso aqui, ó. Você buscou sobrancelhas altas, isso significa o quê? Que ela está te dando total atenção. E quando você tem a atenção do seu público, você precisa o quê? Honrar essa atenção. Gerando o quê? Transformação. Preciso gerar transformação. Porque se eu só tenho a parte da atenção dele e não gero a transformação, de que adianta? Não adianta nada. Então eu preciso saber disso. E aqui, gente, eu vou passar o creme de la creme para vocês. Modulações de vozes. Se você aprender a aplicar isso, como eu ensino aqui na minha escola, na minha cidade, com todos os meus alunos, as minhas formações, as 5 modulações de voz, como que eles aplicam isso, como eles conseguem identificar e como melhorar, gente, vocês têm um aspecto emocional muito grande. Independente da área que você trabalha, você vai conseguir impactar, você vai conseguir envolver, você vai conseguir vender mais. Esse é o segredo, é o que eu vivo. Então vem comigo, gente. Primeira modulação que eu quero passar para vocês. Cadê a primeira modulação? Tá aqui. A primeira modulação eu chamo de voz potente, porque é uma voz forte, impostada. Não é uma voz gritada, tá, gente? A voz impostada é aquela voz que você vai gerar o quê? Você vai usar ela muito em aberturas. Ótima noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Tá vendo como eu impostei? Eu não gritei. Essa é a diferença, tá bom? Essa é a voz de abertura, muito bem utilizada. Segunda modulação de voz, emocional positiva. Essa segunda voz é muito importante, porque ela mostra entusiasmo. Ela faz com que a pessoa entenda a sua alegria de estar contando algo. Sabe quando você está contando alguma coisa tão alegre que você fala sorrindo? Essa voz ela fica levemente alta e ela fica encorpada. E essa voz que você tem que levar no seu dia a dia, porque essa voz é uma voz apaixonada. E essa voz apaixonada conecta. Você percebe como isso é importante? E quando eu falo de modulação de voz, só voltando um pouquinho, é para que você não seja monótono chato. Você tem que entender que existem 5 modulações que, ao utilizar as 5 modulações, você se torna o quê? Mais interessante. Se eu sou interessante, pensa comigo, se eu gero uma boa transformação na pessoa, se eu consigo fazer ela ver a mudança e eu consigo reter a atenção dela, eu ganho o quê? Uma confiança através da minha comunicação. Consequentemente, eu consigo no final das contas fazer uma venda e gerar Pix para onde eu for. Olha que bacana, gente. Uma apresentação, uma comunicação. Tudo isso vai gerar o quê? Rendimento para você. É só saber aplicar as técnicas certas. Depois disso, nós temos o quê? Essa voz chamada voz neutra. Eita, não estou conseguindo aqui, ó. Tá tão apagado aqui pra mim também, gente. Eu vou revelar todos pra você. Aham. Consegui. Olha aqui, gente. É por isso. Agora sim, a voz neutra tava querendo ficar apagada. Essa voz neutra.
A voz neutra é uma voz mais o quê? Mais calma. Ela é muito mais voltada ao tom natural de vocês, quando vocês estão falando naturalmente, conversando. Ela é utilizada quando, Fabio? Justamente para trazer um pouco mais de seriedade, serenidade na sua fala. Então ela pode ser usada como um alívio para você respirar e para você também falar melhor com o seu público, algum assunto mais técnico que precisa ser um pouquinho mais detalhado. Mas não esqueçam, se você ficar muito tempo nela, muito tempo eu digo mais de 8 segundos, a atenção do ser humano vai o quê? Vai longe. Então você precisa reter e trocar essas vozes dentro dessa caixinha de 8 segundos, tá bom? Fundamental isso para vocês. Depois disso, emocional negativa. E a voz emocional negativa é aquela voz que sempre vai trazer tristeza. Aquela voz que vai trazer mais pausas, ser ou não ser. Eis a questão. Quando eu começo a falar com ela, e muitas vezes ela vai trazer sempre um impacto para baixo. Ela tem expressividade, ela tem alma, ela tem o quê? Pausa, respiração, ela traz a emoção, as linguagens não verbais do nosso rosto, elas se comunicam juntamente com essa voz. E é isso que é importante você aplicar quando você está falando da voz emocional negativa. Colocar a sua alma, a sua verdade na sua comunicação. E sempre que eu falo algo negativo e me expresso positivo, as pessoas tendem o quê? A analisar e a ouvir mais aquilo que elas veem. Então ela vai ficar sempre, vai bater aquela incongruência e ela vai ficar o quê? No positivo. Então tá tudo bem. Isso não é bom, gente. Isso não é bom. Você tem que fazer sempre o quê? Ser congruente com a sua comunicação, verbal e não verbal. Então se eu falo positivo, e ganhei, fui campeão, e é isso aí, a energia é outra. Mas se eu falo, e aí eu fui campeão e realmente foi bacana, percebe? Passa o ar de desdém, passa o ar de que você não está realmente querendo evoluir. Isso é ruim. Ruim para quem? Para o público que está te assistindo. Porque eles estão perdendo a oportunidade de aprender algo novo com você. Por isso é a importância e a responsabilidade de estar no centro do palco. Depois, vem a última voz, a voz aveludada. Essa voz aveludada, ela mostra o quê? Credibilidade. É aquela voz que você pede uma pessoa em casamento. Você quer casar comigo? Essa voz é uma voz mais firme e eu gosto muito de utilizar ela nos finais das minhas apresentações para gerar reflexão. E é por isso que eu quero trazer para vocês essa grande reflexão final. Quantas oportunidades vocês já deixaram de ter por não se comunicar bem? Muito obrigado. Percebe que essa voz vai sempre colocado mais forte? É uma voz que eu tenho que fazer mais força para poder impostar ela. Mas quando eu consigo colocar essa voz firme, o que acontece? A pessoa tende o quê? É verdade. Ela entende de maneira diferente. Então, saber trabalhar a modulação de voz juntamente com um bom storytelling vai fazer com que a sua apresentação fique muito mais chamativa e gere mais transformação. E essa parte do corpo, você consiga dominar e passar isso de maneira assertiva para quem está ouvindo. Se fez sentido para você e se você quer realmente aprender mais sobre comunicação, como se portar e o melhor ainda, como decifrar as pessoas através de perfil comportamental, eu convido você a assistir mais vídeos aqui do canal e também a se inscrever no Clube da Persuasão, um clube onde todas as semanas eu entro juntamente com eles para poder dar uma aula exclusiva, passar feedbacks, passar exercícios, para que eles possam se desenvolver cada vez mais no âmbito da comunicação. E se você já é meu aluno, comenta aqui embaixo qual foi o maior aprendizado que você está tendo dentro dessa formação do Clube da Persuasão. E eu quero passar para vocês, para não deixar em branco, um aprendizado e também uma tarefa para vocês. Eu recebi aqui um inbox, ou essa semana, foi muito bacana, falando da transformação que ele estava se sentindo, que antes de fazer a formação, ela não estava se sentindo tão segura, mas depois da formação, ela aceitou um convite para fazer uma palestra para as mulheres. Foi fantástico ver a reação do grupo, a reação do clube, quando ela disse esse testemunho. E, gente, a comunicação, ela é muito mais do que saber se comunicar, saber se controlar suas emoções. Comunicação assertiva é você colocar a sua voz para o mundo. É você realmente conseguir soltar a sua história, que é única, que é linda, para outras pessoas ouvirem, para outras pessoas aprenderem, para outras pessoas o quê? Se inspirarem em você. É sobre isso.
É isso que eu vivo todos os dias, mudanças de vidas através da comunicação. E é isso que eu quero levar para você. Se fez sentido esse vídeo, compartilha com alguém, deixa seu like, deixa seu comentário, só não vai deixar de fazer nada. O mundo é de quem faz. Muito obrigado a todos e até a próxima aula. Valeu!